Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu estou aqui com ele, grande apreciador de futebol e batidas de limão, Gabriel Divan. E daí, Gabriel? Nós somos bad boys, isso não tem nada a ver. Ouça com a gente esse cast que você vai aprender. Ah, que delícia! Grandes tempos áureos. Muito bom, cara. Então, Gabriel, mais um episódio, mais uma semana. Vamos falar um pouquinho a respeito de várias tretas que estão rolando por aí, né? Várias queixas. Várias queixas, várias coisas, várias passações de pano. Tudo isso aí vai rolar hoje. Não perda! Não perda, ova, né? Mas antes disso, Gabriel, a gente tem que dar salves e a gente tem que fazer nossa publizinha de sempre, né? Podemos começar? Claro, afinal de contas, né? Como vai dizer o nosso convidado lá no final do programa, apoie projetos independentes de pessoas legais que precisam. Exatamente. Vamos começar pelos salves, Gabriel Divan. Tem alguém aí? Olha, tem aquele salve aí, né, pra torcida do Flamengo, aquele abraço. Não, tô brincando. Não tem aqui salve específico, mas, de novo, reiterar um grande abraço para toda a galera que veio nos defender já há 2 semanas aí, dizendo que os salves é a nossa forma de devolver um pouco do carinho aí pras pessoas. E então, salve sim, não pule salves. Pule corda, não pule salves. É o que eu digo pra você. Exatamente. Que delícia, cara. Eu tô com uma lista gigante aqui exatamente por causa disso, Gabriel. Olha, se você não receber hoje seu salve, espere semana que vem, porque a gente está colocando aos poucos, a conta-gotas aqui vai entrando. Não compre carro hoje. Não compre hoje. Não compre dólar hoje. Opa, vamos lá. Um salve, cara, pra nossa amiga Ana. É a @AnaPCProl, agora não sei qual é que é o sobrenome dela, que disse, eu amo as aberturas, mandem um alô pra mim. Manda um alô aí, Gabriel. Alô você, Ana, PC Pro. Hoje esse é o tema. Esse é o tema. É, o tema é esse, como é que é? Pimba, né? Zambrota, Pirlo. Ô meu, a gente tem que mandar esses salves aí pra galera que nos apoia, senão a gente vai virar comida de leão. Manda um salve aqui pra Karen, cara, e para o Panqueca. Panqueca diz que se não dássemos um salve, a gente ia levar uma mordida. Então está dado salve para Karen e Panqueca. Karen, Canavaro. Olha, vira sempre folia esse troço aqui, cara. O Henrique disse, né, então, que o Pablo mandou dizer que ouve todos os salves, tá pé da vida com quem reclama. E também, então, pediu salvezinho pro Henrique, seu pet, Pablo, a vida de Pablo. O nosso amigo o viciado em @ o Medo e Delírio já ganhou na semana passada, que eu tinha anotado aqui também. Pede lá pro Medo e Delírio, pede. Pede pra eles. Pede lá que eu quero ver. Então, só um últimozinho aqui, cara. Nosso amigo também tá sempre interagindo conosco, Daniel Eberhardt. Disse que pediu um salve para a Atena, a Pitbull Caramelo, cara. Então aqui, ó, amiguinho do meu queridíssimo Chico, né? O meu pitbullzinho aqui, o Chico. A Atena, Pitbull Caramelo. A Atena, ela é tipo assim, ela une 2 mundos, né? Two Worlds Collide, né? Nasceu o bebê Capuleto Montecchio, né? Porque ela é caramelo, mas ela é pitbull. É verdade. Pô, que interessante, cara. E, Gabriel, então, fazer o nosso pedido de sempre aqui, né? Teve sorteio ali no dia 25 do mês passado, Gabriel. Quem apoia o Vira Casacas tem vantagens, além do quentinho no coração, de saber que ajuda a gente, ainda tem livro, recebe coisinhas, tem informações privilegiadas no apoia.se/Vira Casacas e também na Aurelo. 5 reaisinhos, 10 reaisinhos, 20 reaisinhos, quem sabe ali, você já nos ajuda pra caramba. Estamos com metas a serem atingidas pra gente fazer mais coisas legais. 5 reaisinhos é mais barato que a assinatura mais básica da newsletter da Marie, né? Então, faça o combo aí, gaste R$11 aí, né, com as pessoas que merecem. Pessoal, R$5 mensais nos ajudam demais. Ah, mas eu quero colocar 10, tudo bem.
mas eu quero colocar 14,50, tudo bem. Eu quero dar 10 mil reais. Olha, não sei se está tudo bem com você, né? Mas para nós vai estar tudo ótimo. Se você quiser 20 mil reais, inclusive, eu digo assim, você escolhe se a gente continua com salve ou não. Daí se tu chegar e dizer, não quero mais salve. Beleza, se você beleza. pagar 20 mil reais por mês, você pode escolher, né? Você escolhe. Inclusive, escolhe da forma como a gente vai estar vestido ou não durante as gravações. Mas, enfim. Gente, 5 reais mensais ajuda muito, né? Então, vai lá em apoia.se/viracasacas, vai lá em orelo.cc, se cadastra por lá. Faz a compra do livro da Amazon que gostou de ouvir aqui, faz pelo nosso site, lá pelo link que a gente tem. Quer escutar ele de bobeira, assim? Escuta na Orelo, então. Cara, vai lá, compartilha o nosso YouTube, compartilha os nossos programas, avisa pra galera, nos segue lá, cara, tudo isso aí ajuda demais e muito. Perfeito, Gabriel. Agora sim, agora podemos ir para o nosso episódio. Vamos lá. Gabriel Divan! Aqui estamos! Gabriel, só pra dizer assim, ó, cara, como, né, adaptando uma piada do recentemente cancelado Zizek, se alguém que era meu amigo fizer alguma cagada, já não é mais meu amigo, nunca foi meu amigo, então vamos fazer um link com isso aí. Tá. Não tem passação de pano, não foi meu amigo. Se um amigo teu fosse estuprador, não tem problema, porque ele já não é meu amigo. Pô, mas assim, que jeito impressionante, né, de começar com um altíssimo astral, né, uma conversa aqui, né, um negócio assim que já jogou lá energia lá em cima, né, uma beleza para dar um estímulo pra galera, diante de um convidado que é estreante aqui na nossa casa, pô. Mas é que já puxamos, né, uma pitadinha de coisas que a gente vai falar, porque, pra variar, né, cara, nossos episódios não são lá muito felizes, assim, né? Mas olha só um pouquinho, eu só queria dizer uma coisa aqui. Como fala o pessoal no Twitter, né, essa coisa de se o cara fez isso e aquilo não é mais teu amigo, fale por você, né? Porque tem uma galera aí que... bom. Pois né? Mas enfim, estamos aqui com um convidado estreante, mas que saca muito do tema, é claro, né, para conversar com a gente. Fabiano Neme, meu querido, muito obrigado por ter topado participar aqui do Vira Casacas. Dá um oi pro pessoal e se apresenta aí pra gente começar o nosso papo. E aí, pessoal, obrigado pelo convite, Felipe. Me deu um cagaço no super. Me chamou Fabiano, sou advogado, sou escritor, sou desenvolvedor de joguinhos analógicos e estamos aí para falar de futebol, política e gente que passa pano para pessoa escrota. E isso não falta, né? Isso não falta. Mas muito bem, então, Fabiano, bem-vindo mesmo, cara, obrigado por ter topado. Ele tava no Esquilo Ladrão, Gabriel Divan, quando recebeu o convite. Ele tava lá contribuindo com a destruição da Leal e Valerosa, né? Aí... Mas tava comprando produtos, né, de qualidade, da suco de laranja da casa, né? Tá bom. Mas vamos lá, vamos para um rápido quiz, então, aqui com o Fabiano Neme. Um sabonete preferido? Dove. Uma viagem inesquecível? Canoas. O principal de tudo agora, 2 cores? Vermelho e branco. Aê! Que dúvida! Ai. Bom, já que, né, eu estou em minoria aqui na qualidade de único gremista da gravação, né, eu não sei se os colorados permitem que eu comece propondo aqui uma senda de vitórias, né, uma senda de debate, né, e eu já queria fazer uma colocação aí / questionamento para abrir a estrada para o nosso convidado entrar correndo. Meta bala! Bom, Fabiano, o negócio é o seguinte, cara, a gente vai falar aqui bastante, né, dessa entrecruza deliciosa, maravilhosa, né, de futebol, política e tudo mais. E tem uma questão que eu queria colocar, porque é uma questão que eu tenho posto bastante, né, em pauta quando a gente grava o Vira Casacas nos últimos tempos. Eu diria, Felipe, que é a minha questão, é a minha issue na temporada 2024-2025, né, que é mais ou menos o seguinte, ó. Fabiano, nunca se discutiu na vida, né, até pela pulverização de meios que a gente tem, até pela quantidade sortida de possibilidades de se manifestar e de publicar manifestações, nunca se discutiu tanto política. Agora, eu sou obrigado a dizer com uma certa tristeza que eu não sei se efetivamente se discute política
E eu não sei se daria para botar também mais um termo aí. Nunca se discutiu tão mal política, porque as pessoas elas parecem obcecadas, elas parecem viciadas em fazer a discussão do jeito mais literal possível e que acaba justamente indo num movimento contrário do que parecia que ia acontecer nos anos 10, em que as pessoas elas estão cada vez mais reduzindo política a uma unidade binária que vai sempre lidar com partidarismo em última análise, né? Então eu vou te dar uns exemplos aqui. Eu queria começar a te ouvir também sobre isso, porque o Felipe começou fazendo ali uma brincadeira sobre um assunto que, né, no fundo, não é nada, né, passível de se brincar a respeito, né? A gente teve dois grandes ídolos do futebol brasileiro recentemente, né, envolvidos em questão de condenação por estupro, um na Espanha, uma condenação em primeiro grau, mas que foi bastante contundente. Outro já está preso porque está cumprindo sentença estrangeira no Brasil. E são dois caras de grande relevância, né, em termos de clubes no Brasil e no mundo, em termos de seleção brasileira. Um deles, né, se não me engano, é um dos maiores, se não o maior vencedor de títulos, né, do futebol profissional atualmente, né, com o maior número de taças no armário. E tem uma coisa interessante que é, as pessoas elas vão falar do assunto e elas falam assim, ó, olha quem foi lá passar pano, olha quem foi lá pagar conta, olha quem foi lá dar apoio, Neymar, pai do Neymar. Sabe o que eles são? Olha essa postagem aqui, ó, de não sei quantos anos atrás, Bolsonaro. Cara, a questão de gente passando pano e a questão da idolatria para com um homem famoso nesse grau ser uma coisa que passa por cima, às vezes, até de questão de estupro e uma questão de você ter gente ali desconfortável em manifestar reprimenda quanto a uma coisa horrível como essa, isso aí é política sendo discutida para muito além de dizer que, olha o cara que fez isso, só podia ser Bolsonaro. Não falha, né? Olha, meus amigos, eu diria que a maior parte das vezes que as pessoas falam não falha, realmente não falha, né? Não falhou, né? Agora, cara, eu fico meio puto porque o cara vai discutir uma coisa como essa e ele reduz a questão a, bom, tá vendo, ó, o cara era Bolsonaro, então ele vai lá jogar confete num outro cara que violentou uma mulher. Velho, é a mesma coisa aquela história, vamos discutir futebol e política, né? Bom, então vamos discutir. O São Paulo é um clube da classe operária portuária de Hamburgo, na Alemanha, e ele tem bandeira gay no estádio, e ele é a favor de causas progressistas, assim como a Lazio, na Itália, é um clube com identificação iconográfica 100% nazifascista e que a torcida se orgulha disso. Cara, é óbvio que passa por isso também. Mas a gente tem que lembrar, e aqui se fala muito, eu volto e meia trago essa pauta, se fala muito também da questão do carnaval, das escolas de samba, quando o cara acha que a coisa política é o enredo ser um manifesto escancarado, quando na verdade tem muito mais em torno disso. Tem muito mais política em torno disso, tem muito mais coisa para discutir que é política, que tem a ver inclusive com sociedade, com nossa vida, com nossa cultura, com nossas paixões. Então, tu como é um cara que, vou dizer de novo, né, é um cara que investiga, é um cara que pesquisa, é um cara que entende do assunto a ponto de escrever sobre ele. Como é que tu vê, nesse momento, essa discussão? Porque o futebol, a meu ver, também está politizado, tanto num bom sentido, que é legal, mas também nesse mau sentido, eu diria muito, se não majoritariamente nesse mau sentido, onde as pessoas elas ficam procurando, cadê o binarismo onde elas possam se agarrar, assim, né? Para quem ama futebol e também, não vou dizer que ama, mas que tem que discutir política, como tu, né? Como é que tu vê essa questão? Esse binarismo que tu fala é uma situação que se mostra muito contraditória, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente vive uma hiperpolitização, ela ao mesmo tempo é despolitizada. Porque as mesmas pessoas que hoje, que hoje não, mas que das jornadas de junho de 2013 pra cá, reclamam que tudo é política, que tudo é politizado, elas se hiperpolitizaram seguindo o MBL, seguindo o Aécio e posteriormente seguindo o Bolsonaro. Então é uma coisa estranha, porque a politização era para te dar consciência, para te ampliar o horizonte ao invés de restringir. Né? Então acaba havendo essa contradição, e essa contradição ela é percebida em vários aspectos também. Tu mencionou São Paulo, né? O São Paulo, ele apoia Israel. Tem faixas de apoio a Israel no estádio, né? Até pela questão de ser um clube alemão e a Alemanha ter toda essa camada de complexidade envolvendo judeus, não somente o Estado de Israel, mas judeus, né? Então é uma confusão, é uma contradição, e acho que isso reflete muito assim o tempo que a gente vive.
E sobre essa questão do lá vem o cara, cara, eles não estão me deixar puto, na real, assim, sabe? Porque não se pode falar mal do Neymar por ele ser o bosta que ele é, porque sempre, tu fala isso só porque ele é bolsonarista. Não. Ronaldo é bolsonarista e é meu ídolo quase supremo do futebol. Romário é bolsonarista. Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho. Dunga não só é bolsonarista, como é apologista da ditadura militar. Tinga é bolsonarista. E todos esses são ídolos pra mim. O fato do Neymar ser bolsonarista é absolutamente relevante. A gente fala que ele é um merda porque é o que ele de fato é. E ele sempre foi, mesmo antes de surgir Bolsonaro, ele já era um merda. Né? Então, acho que passa muito por aí, sabe? É um sequestro de uma narrativa em que tentam te proibir, querer ditar que a quem tu deve gostar que tem que ser igual ao cara que ele gosta. E de repente nem gosta do Neymar, ele gosta mais do Bolsonaro mesmo. Olha, só pra colocar mais uma pimenta e mais uma lenha, quem nos ouve aqui e gosta e acompanha futebol, né, o que eu vou falar não é novidade, mas para quem não acompanha, é importante deixar claro. No começo dos anos 2000, ali, daria para dizer que o Robinho era para o Brasil a mesma coisa que em algum momento foi o Neymar, aquela promessa do cara que traz o futebol de habilidade, que traz os dribles, que é maroto, e ele veio do mesmo time também, o Santos, que por acaso é o time místico porque foi o time de Pelé, e vai para a Europa lá com toda a bossa, com toda a pinta, quer dizer, o Robinho foi para o Real Madrid, foi vendido para o Real Madrid. Robinho não deu certo, tá? Robinho não deu certo. A promessa de Robinho ser o maior jogador do mundo, que todo mundo tinha como factível, se não certo, assim como o Neymar, ela acabou naufragando. Quer dizer, Robinho dançou entre alguns times grandes, de fato, né, depois do Real Madrid. Robinho depois vai cair em alguns times europeus menores, volta para o Brasil, né, consegue dar uma reerguida em termos de cenário nacional, retorna para a Europa e continua nessa corda bamba aí, até que pinta aquela acusação de estupro. Eu não tenho dúvida que Robinho hoje, e as pessoas elas acabam debochando do Robinho, e eu não vi tanto apoio ao Robinho, assim, né, como de outra maneira a gente já viu em relação a outros casos. Eu acho que mais até pelo fato de que ele anda caído, e pelo fato de que ele já passou, né, no tempo dele, a moda dele, né, e tem gente que hoje acompanha futebol e nem conhece Robinho, né, e nem sabe quem foi. Eu acho que é mais por isso do que por outras coisas, o que também nos coloca um ponto bem complicado aqui, né. A nossa relação com cultura, com política, com lei, com respeito, a nossa relação com as coisas da vida, ela passa mediada por fatores como o futebol, de tal maneira que é muito difícil apoiar um cara que, entre outras coisas, não tem nem o background de ser um puta de um jogador. Porque o Neymar, ele continua tendo um exército incrível de puxa-saquismo, assim, e de idolatria, mesmo que, inclusive em termos futebolísticos, ele anda completamente decadente, né? Mas o último jogo que o Neymar decidiu, na minha opinião, foi aquela virada do Barcelona pra cima do Paris Saint-Germain. De lá pra cá, não... Pois é, e quantos anos faz isso, né? Quantos anos faz? Quer dizer, o cara fala de Neymar hoje, Deus me livre falar mal de Neymar em certos círculos, Deus me livre chegar em certos nichos ali, e isso tem a ver muito com a questão de que a gente tem nele ainda um depósito, né? Tem alguma gordura de idolatria ali, que, por exemplo, um Robinho da vida não tem mais. Então, eu fico triste em dizer que talvez o Robinho fosse muito mais defendido se ele ainda tivesse, por exemplo, num final de carreira esplendoroso e não nessa desgraça que ele anda aí, né? Que, inclusive, para lá e para cá, debochando, né? E fazendo prova contra si mesmo a respeito, né, de um ato completamente ridículo, escroto, sórdido, né? Enfim, é uma coisa muito louca isso aí, né? Ainda mais um processo que já teve todas as etapas de defesa, né? Ele sempre fala, eu tenho provas novas para apresentar, eu tenho provas para apresentar que vão comprovar, mas não... o que não mostrou no processo? Ou se mostrou, por que essas provas não foram valoradas do jeito que tu acha que elas mereciam ser? Porque tá culpado, cara. Tá ali a decisão, tu estão julgado, acabou, cara. E tá chorando sobre o leite derramado, né? Não, porque eu tenho provas, pelo amor de Deus, cara, né? Tu foi para 13 instâncias dentro da Itália, cara, né? Sim. Mas enfim, é interessante ver como essa questão do futebol, ela vai mediar muitas das nossas impressões e não exatamente desse jeito aí, né?
desse jeito que a gente acha que é completo, quando na verdade está capturado o Felipe Abal, por esse binarismo aí que o Fabiano ressaltou também. Não, é que é engraçado isso aí, eu concordo plenamente contigo, sabe, Divan, que me deixa às vezes muito desgostoso, assim, quando rola esse tipo de coisa, mas né, bateu o carro, o cara matou uma pessoa, daí vão lá, faz o cheque, né, de quem que votou na eleição passada e diz, é claro que ele é bolsonarista. Fulano ali que assediou uma mulher, é claro que é. Cara, essas coisas, quando a gente fala agora, por exemplo, estamos puxando uma linha a respeito do futebol, a gente está puxando uma linha, né, um fenômeno cultural que fala muito sobre a gente, né, como sociedade. Agora, tudo se reduz a essa questão e outra, né? O que me incomoda profundamente disso aí é como se todo mundo que votou no Lula ou que é anti-bolsonarista fosse limpinho, o que também não é verdade. Não é prova de caráter nenhuma em quem tu votou, sabe? Claro, né? Vai me dizer algumas coisas a respeito de você, né? O fato de, não, eu apoio o Bolsonaro totalmente porque ele é a solução, porque tem que matar gente, porque gay não merece direito, porque mulher é inferior e parará. Isso tem muita coisa. Agora, não, eu votei no Lula. Evidentemente que você é uma pessoa boa. Calma, né, pessoal? Calma. Até porque isso não vai permitir que a gente faça uma autocrítica. E se tem uma coisa que tá cheio é de problema, é de preconceito, é de esquerdomacho, é de tudo isso aqui do nosso lado, pelo amor de Deus. Então assim, concordo contigo, não sei se é por aí, Divan, é por aí que a gente faz, ou dizer que concordo contigo? Não, é por aí também, né, mas eu queria pontuar isso porque a gente tem muita coisa para falar aqui, né, a gente tem que falar também do livro do Fabiano, tem que falar de outras impressões, tem que falar dessa política aí misturada com futebol no sentido institucional também, né, que ele vai arredondar esse meio de campo para nós aqui, mas a questão que a gente começa a colocar é justamente essa, porque, cara, discutir futebol e política tá parecido hoje em dia com a discussão que os caras fazem, né? Pegar um exemplo que a gente falou, né? Oscar, né? Filmes e política, música e política, quer dizer, o cara olha lá, fulano de tal, fez um post e esculhambou um otário lá, não sei o quê. Tá aí, diva, rainha, musa, princesa, não sei o quê, charts, tal. Cara, de repente, não é exatamente isso, né, que tem que rolar, né, cara? E o futebol, ele é muito louco, né, porque as pessoas, elas acabam misturando as coisas de uma maneira, até porque ele nos conduz a isso, essa passionalidade, né? O futebol, cara, ele tem um potencial impressionante, repito, a política dele não tá só no tipo de música que uma torcida canta, ou não tá no tipo de posicionamento de uma diretoria, e não sei o que, cara. O futebol tá nessa organização coletiva, ele tá em tudo que ele mobiliza, né, velho? Então, dá para discutir futebol e política de muitos jeitos, né? Pelo amor de Deus, essa coisa de, olha aí, ó, só podia ser o pai do Neymar que foi lá pra... E começa uns ruídos assim, né, cara? Tudo bem, eu não tenho nenhum apreço, assim como o Fabiano, não tenho nenhum apreço pelo Neymar, pelo seu pai, por ninguém desse tipo aí. Né? Agora, calma lá, né, cara? O fator bizarro aqui, né, não é o cara ter votado em Bolsonaro ou ter feito live falando de Bolsonaro. O fator bizarro é isso, cara. Tu tem um cara que mobiliza milhões de pessoas aí em termos de fã-clube, em termos de imagética. Se o cara posta uma coisa, as pessoas vão atrás na internet e tal. E é um tipo de cara que passa um recado muito maluco, né? Dizendo assim, não sei o que, o meu amigo... Assim como a entrevista, por exemplo, do Dorival Júnior. Quando da condenação do Robinho, né? O cara pega lá e diz assim, não, seguinte, é errado, temos que ver isso aí. Eu pensei, opa, até que tá indo por um caminho diplomático, né? E é uma coisa muito sofrida, tem que dar todo apoio para essas vítimas. Mas assim, quando era meu atleta, era uma pessoa, uma joia de pessoa, uma rica figura, um cara incrível. Cara, assim, ó, é constrangedor tu ter que falar de alguém com quem tu lidou, que é teu apadrinhado, com quem tu trabalhou, tudo mais, cara, mas assim, é todo um cheio de dedos pra falar disso, que parte das mesmas pessoas que se fosse um qualquer lá iam estar mandando, né, dar uma surra no cara na praça. E o Dorival abriu a entrevista falando se ele realmente fez isso. Pois é, cara, pois é, velho. Aí não, meu treinador, aí não, cara. Aí complica mesmo. É que são todas essas coisas, né? Agora, eu acho que talvez um primeiro ponto que a gente está chegando, assim, de importante, é exatamente assim, ó, existe um mundo boleiro,
Existe um mundo boleiro em que rola muita passação de pano e outra. Existe uma cultura dentro de campo, e agora isso aqui é um negócio que a gente pode discutir, que ela é machista, que ela é homofóbica, e que daí quando rola alguma coisa dessas aí exposta, sai correndo de tudo que é lado, dizendo, não, veja bem, né? É o menino fulano de tal, o Robinho ficou menino muito tempo. Menino, muito menino. O Neymar é menino até hoje. O Neymar é menino até hoje, sabe? Então assim, Fabiano, dá uma luz aí nesse negócio de, cara, que cultura é essa aqui? Tá? Porque depois até tem um outro fio que eu quero puxar daí, que é uma coisa que me incomoda demais desse meio, do meio esportivo, não vou falar nem de futebol. O que acontece no caso do Robinho e do Dani Alves é que eles foram pegos, né? Porque eu não sei se a gente pode tratar o caso deles como uma exceção. Entendeu? Eu acho que considerando a cultura, não vou nem dizer machista, mas vou dizer masculinista do futebol, ele acaba perpassando situações como essa, né? De violência sexual, de abuso sexual. Então eu vejo isso como eles sendo os caras que foram pegos, tá? Então eu acho que esses panos que eu tô falando dentro do campo, tá? Eu tô falando da relação entre os jogadores. Eu acho que os jogadores evitam ser mais incisivos com relação a isso, porque daqui a pouco eles também passaram por situações semelhantes, só que estão aí, né? Então acho que acaba rolando meio que um corporativismo nesse ponto de um preservar o outro. Porque a coisa que me incomoda, e agora sim, eu quero ouvir de vocês dois, assim, não sei se vocês têm a mesma percepção. Existe uma cultura no esporte, isso aí eu acho que reflete muito na questão política, que é uma questão extremamente individualista. Sai muito, é do vôlei, é do basquete, é do futebol. Todos esses caras, assim, que tu vê, assim, me parece que o que pega nessa hora de vou selecionar aqui um candidato para expressar o meu apoio, sempre cai no lance de cobrança de impostos, porque é demais, e o Estado, e vai virar um comunismo. E daí tu vê assim, na verdade esses caras estão muito preocupados com o quanto eles ganham, no que vai repercutir isso aí. E o seguinte, se esquece completamente toda uma política pública que existe voltada ao esporte que muitos desses caras aproveitaram. No vôlei, por exemplo, né, que tem N casos de gente que é, né, bolsonarista assumido, que é contrário a políticas públicas, que é contrário a investimento, os caras estão jogando desde sempre com patrocínio de banco público, né? Com dinheiro público sendo colocado neles. Mas aí na hora do decidir é assim, não, eu me fiz por mim mesmo, né? Existe uma meritocracia muito grande nesse discurso do esporte, como se essa pessoa tivesse feito por conta própria. É um ponto fora da curva, tu pegar um Paulinho da vida, que é um cara que diz, eu me fiz, eu tive a oportunidade, mas eu sou a exceção. Né? Eu tive apoio da família, eu tive apoio de clube, que clube também tem incentivo público vindo para eles, sabe? Então, assim, me parece que o ambiente de esporte é ambiente de droga, saca? Né? Onde rola esse negócio, assim, onde que se cria essa mentalidade individualista, essa mentalidade de que se eu ficar milionário, eu tenho mesmo que ficar e que se foda todo o resto. Eu acho que tu acertou muito bem quando tu falou nessa questão da meritocracia, tá? Porque é muito assim. Especialmente no esporte amador, e por esporte amador eu me refiro no âmbito brasileiro, tudo que não é o futebol masculino, séries A e B. Porque realmente todo mundo depende de patrocínio, e os patrocínios ou vêm de banco público, no caso do Banco do Brasil, que patrocina muita gente, ou vem de lei de incentivo do esporte. Né? Então, realmente essa ideia de de eu cheguei lá, mas ok, beleza, tu treinou, tu foi um craque, tu chegou lá, mas quem botou comida na tua mesa enquanto tu treinava foi uma iniciativa pública. Teve aquele cara agora que participou do BBB, que é atleta paralímpico ali, o Vinícius, que também sempre tava com esses papinhos, não sei o quê. Cara, tu tá ganhando Bolsa Atleta, que é uma coisa que deve existir, que tem que existir. Agora, na hora de fazer o discurso é todo, mas tá indo tudo pro brejo e tem que ser meritocracia, tem que ser não sei o quê, blá, blá, blá. Cara,
se esquece de absolutamente tudo. Não, olha, teve um dia que eu estava pronto para apoiar o Neymar, assim, mas pronto, tá? Eu já estava com o dedo no play para apoiar o Neymar. Teve um jogo do Paris que ele fez aquela puxadinha de lambreta, né, e deu um chapéu no adversário, e aí o adversário empurrou ele, deu bafafá, deu confusão, e aí o juiz foi lá e deu um cartão amarelo para ele, né, porque ele estaria debochando do adversário. Cara, tudo que um jogador faz com a bola dentro do jogo é habilidade dele, é trunfo pro time dele, cara. Eu não vejo como um cara com a bola fazer uma manobra e aí o cara dizer, não, você debochou do adversário, pelo amor de Deus, cara. Então eu tava assim, ó, eu ia dizer, puta que pariu, cara. De tudo que o Neymar merece, né, tomar um cartão porque ele fez uma jogada boa demais, né, e humilhou o adversário. Aí o pai dele, essa joia rara da República, né, ele veio e me lembrou, né, de que lado eu tenho que estar mesmo, porque ele chegou e disse assim, tá aí, ó, ficam punindo meu filho porque ele tem muita habilidade, porque é isso, é assim que tá o futebol hoje, é a ideologia socialista. O cara... aí eu me lembrei, eu disse, tá, cara, não tem que dar arrego pra esse cara, meu, tá? Não tem que ter perdão, tá? Tinha que ter expulsado o Neymar. Mas olha só, bom, falando sobre isso, Fabiano, a gente sabe que tu tens aí inscritos, né, e aqui a gente vai fazer jabá, nós vamos fazer orgulhosamente propaganda, sobre questão de repressão no período da ditadura militar e, especificamente também, junto com o Matheus Belé, tu tem um livro que o nome é Condor FC, né? Quem não sabe por que Condor, né, deveria saber, mas talvez fique sabendo agora, porque talvez o Fabiano dê uma palhinha pra gente, o uso político do futebol nas ditaduras da América Latina. Eu queria que tu falasse um pouco desse uso político do futebol no sentido institucional, né? Comentasse um pouquinho como é que foi a produção, o que vocês levantaram no livro, para quem está nos ouvindo, e principalmente, né, tem a pergunta espinhosa também, né? Porque aí eu vou pedir pro cara falar do próprio livro dele, né? Parece mamão com açúcar, né? Mas eu tenho que botar um veneno no fundo aqui. Eu quero saber também de ti o seguinte, cara. Tem como o outro lado, tem como a gente também fazer esse, entre aspas, uso político do futebol, na tua opinião, e como é que seria? Buenos, vamos lá então. O Condor FC foi um projeto que eu tive, né? Como é que eu vou explicar? Um dia eu tava vendo o YouTube, como todo mundo, né? E o algoritmo, ele me recomendou um documentário chamado Memória do Chumbo, que é um documentário em 4 partes, realmente, sobre o futebol durante a Operação Condor. Para quem não sabe, a Operação Condor foi um esquema de cooperação clandestino entre as ditaduras do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. Paraguai também teve mais ou menos, mas foram mais esses 4 países mesmo. Daí veio o nome do livro. E eu fiquei puto porque não tinha um livro sobre isso no Brasil. Tem alguns escritos mais avulsos, assim, por exemplo, tem a biografia do Estádio Nacional do Chile, né? Tem coisas mais assim, mas não tinha um volume assim que reunisse as principais histórias. Eu já conhecia o Matheus, eu fui colega da ex dele, e a gente acabou sentando para escrever o livro. Foi Filho de Pandemia, o Condor FC. Né? E, inclusive, respondendo a tua pergunta, Gabriel, no livro tem trechos em que a resistência faz uso político do futebol em seu favor. Como, por exemplo, durante a Copa do Mundo de 78, os grupos montoneiros conseguiram interferir no áudio das partidas da Argentina e fazer transmissões de mensagens denunciando os abusos da ditadura. Né? O que, para mim, denota uma forma de uso político do futebol pela resistência. Enquanto pelo status quo da época, no caso, os regimes militares, terrorismo de Estado, eles usavam o futebol das maneiras mais distintas possíveis. Né? Seja o Brasil, por exemplo, para criar, não é para criar uma união nacional, porque no caso o Campeonato Brasileiro começou em 71, junto do Campeonato Brasileiro começou a loteria esportiva, né? E com a loteria esportiva tu fazia o quê? Com que o gaúcho de Porto Alegre se preocupasse com o resultado da partida no Amapá. Então isso na ideia do regime, né, isso criava uma união nacional, tendo o regime como núcleo dessa união. Né? E já na Argentina, a Copa de 78, que foi realizada lá, ela foi realizada com o intuito de passar para o exterior a imagem de que existia paz, que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, o que importava era futebol, e tentando varrer para baixo do tapete os milhares de mortos torturados pelos regimes.
Que loucura, cara. É importante lembrar disso aí também, porque eu vou dizer de novo, quem entende, gosta, lê sobre, acompanha o futebol, né, talvez tenha essa informação, e principalmente quem é mais da nossa idade, né, não estamos falando aí com os jovenzinhos aí, né, mas mesmo quem é mais jovem e gosta de acompanhar, de entender a história, talvez, né, tenha essas informações como triviais. Mas para vocês entenderem, né, que eventualmente não gostam aí, não sabem nada sobre o esporte bretão, né, ou coisa parecida, teve essa questão que, entre outras coisas, havia uma brincadeira, havia um slogan, né, que muito se comentava, que era, ao longo principalmente dos anos 70, aquela história de onde a arena vai mal, tem que ter um time no nacional, né? Ou seja, um campeonato vai se inchando cada vez mais, justamente porque nós temos que oferecer esse futebol, mas não o futebol do esporte, não o futebol da paixão da massa, não o futebol da gente olhar e ficar assim inebriado com aquela coisa, com a torcida, mas o futebol com esse uso, como se fosse um cala-boca, né? Quer dizer, é um futebol muito mais associado a essa loteria esportiva, que aí o Fabiano coloca muito bem. O cara bota não sei quantos times espalhados e cria um campeonato gigantesco, porque daí o cara que tá apostando na loteria, daqui a pouco ele tá lá ávido para ver os gols do time não sei qual, quanto não sei quem lá no outro lado, que é uma coisa que talvez não interessaria para ele. Inclusive, né, chega ao cúmulo de, no ano que eu nasci, 1979, os caras fazem o campeonato mais inchado, né, e mais populoso de equipes de todos os tempos, né, uma coisa meio confusa. Eu só não lembro aqui quem venceu, depois eu olho no Google, tá, mas isso não importa, tá? O que importa justamente é isso. A gente tá jogando esse futebol a goela abaixo das pessoas e não como uma forma do cara se emancipar, do cara se divertir, do cara, né, enfim. Sobre isso que tu falou, só pra complementar, Diva, que o ditado completo é: onde a arena vai mal, um time no nacional, onde a arena vai bem, um time também. Olha aí, essa eu não sabia, ó. Tá aí, hein? E, inclusive, o Pinochet fez uma coisa muito semelhante no Chile, sabe? Porque ele percebeu que o norte do Chile não tinha times fortes. Então, ele criou as condições para que surgissem times lá. E surgiu um time lá que, na época, fez bastante sucesso, inclusive, que foi o Cobreloa, que foi vice-campeão da Libertadores. Olha ali, cara. E esses times aí eles têm a ver com aquelas minas de cobre lá, que inclusive numa delas caiu a galera lá, né? Uhum. E só pra complementar também, eu dei uma olhada aqui no Google, tá? Parece que em 79 quem ganhou foi o Inter. O único invicto. A Wikipédia às vezes traz umas informações meio desencontradas, mas daí depois a gente confirma isso aí. Tá. Não, agora é muito bacana, né? Uma vez eu fiz um manualzinho de direito desportivo, assim, e eu fiz questão de botar, apesar de eu ser meio contrário a esse negócio de sempre começar com o histórico, mas eu acho muito interessante no caso do futebol, né? Como não tem como dissociar o futebol da questão política. Seja na questão de tu passar de um amadorismo para uma profissionalização, do que é você ser atleta profissional, do que representa uma união de torcedores, de toda a questão de uso político que teve na história, né? Quando tu vai ver o Getúlio Vargas fazendo o discurso de 1º de maio, ele vai utilizar um estádio de futebol, né? Ele vai utilizar o São Januário para fazer isso aí. Da mesma forma que durante a ditadura militar brasileira, tu vai ter toda a questão, que daí o pessoal já tá cansado de saber, mas, por exemplo, né, do Saldanha, né, cara, que então, assim, ó, vai ter uma intersecção muito profunda nisso aí. Tu vai ter um código do atleta convocado que vai impedir ele de fazer determinadas manifestações, ou até, né, de usar um cabelo comprido, às vezes, esse tipo de coisa assim. Então, é muito difícil, né? É muito difícil de tu dissociar as duas coisas. E o que me leva também, né? A gente falando de ditaduras, falando desse tipo de coisa, gente, o que foi isso que aconteceu agora, né? Há pouco tempo, quando a gente teve o aniversário do golpe de 64, com as manifestações de alguns clubes, porque teve muito clube que não fez, e aqui eu não tô nem fazendo julgamento, viu? Até pelo tipo de backlash que teve, porque eu acho que foi o Inter, o Bahia, que é muito foda nisso aí, né, gente? O Bahia tá sempre se posicionando forte, firme. Olha, tem minha simpatia profunda, o Bahia.
E eu acho que foi o Corinthians. Teve mais alguém? Corinthians e o Vasco. Vasco também. Vasco também. Pode até falar, Felipe, porque assim, isso não tem a ver com clubismo nem nada, né? Não, Divan, mas eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer o seguinte, porra, mas aí o Grêmio não fez, isso significa que eles... Não. Eu acho assim, ó, quando eu comecei a ver, porque eu vi bem logo quando o Inter fez a postagem dele, cara, o tipo de comentário que tinha abaixo, Divan, não, mas, é um negócio mas assim, que tá, ó, cara, só 4 clubes fizeram, então isso aí já é um puta dado, tá? 4 clubes assumiram que houve um golpe ditatorial no Brasil e que estão tentando relembrar a memória de quem lutou contra... 4 clubes, né, de 1080. E, Divan, assim, ó, os caras pegam e dizem assim, ó, o Bahia é contrário à ditadura militar, que nunca mais aconteça. E daí vem embaixo os caras dizendo, opa, não vamos falar de política. Cara, ele não tá dizendo assim, ó, o Lula é o melhor presidente que o Brasil já teve. Ele tá dizendo, ditadura é ruim. Sim, agredir mulheres é ruim e ditadura é ruim. São as coisas que o Bahia diz e é lacrador, né? Não. Exatamente, cara. Então, assim, daí vem embaixo dizendo, é por isso que o clube não ganha nada. Ficam falando assim, sim, tá ali, o Kudê foi que parou de treinar, né? Chamou todos os jogadores, hoje ninguém mais vai fazer nada e a gente vai pensar na ditadura. E daí a gente perde a partida seguinte. Cara, é assim, ó, é de uma loucura, é uma loucura isso aí. O Kudê fez com o Inter nessa postagem a mesma coisa que o Vilas Boas fez com aquele tweet golpista dele. Parou o exército inteiro pra fazer o tweet e o Kudê parou o Inter inteiro pra fazer o tweet. Não é, cara, e assim, eu vi muitos comentários nessa do Internacional, porque eu até esperei assim, será que o Grêmio vai postar alguma coisa? O Grêmio, assim como a maioria esmagadora dos grandes clubes brasileiros, se acadelou, né? E não sem um pequeno fiapo de razão quanto a isso que o Felipe tá dizendo, mas se acadelou. Agora, aí eu fui olhar os comentários em relação à postagem do Inter, por exemplo. Cara, é aquilo que a gente estava falando no começo. O Internacional vem de uma derrota bastante frustrante, né? Que o tirou da final do Campeonato Gaúcho. E aí as pessoas estão muito magoadas. E aí todo mundo relacionando o excesso de lacração com a falta de aplicação dos jogadores em campos. Caralho, meu. Institucionalmente o clube está se posicionando a favor da democracia brasileira. E os caras falam assim, também, né, pra errar gol, esses filha da puta, não sei o que. Caralho, meu, assim, eu fiquei chocado, assim. A lacração tá em dia, o futebol tá em atraso, os caras falam. Essa aí é... Cara. E ainda, só mais uma questão aqui, sobre, no caso especificamente da postagem do Inter, tá? Pra gente ter uma noção do que é a disputa em relação a essa memória, que o Inter tweetou às 10h30 da noite, dia 31 de março. Só no Twitter. Não tem esse post no Facebook. Não tem esse post no Instagram. Só no Twitter, onde ele sabe que a maioria dos colorados de esquerda só usam o Twitter. Só usam o Twitter. Então, ainda assim, foi uma postagem envergonhada. Vou postar só pra quem vai ter mais aderência aqui. Ainda assim. Velho, diz muito, né, cara? Diz muito, velho. Sim. Não, aquela enxurrada de assim, daquele negócio do... agora então agora vou sair, então não sou mais sócio do Inter, porque não sei o quê. Não vou mais torcer. Bom, teve vários chiliques, né, gente, desse sentido, assim. Mas, cara, poxa, né, de novo, não é um negócio dizendo, o Inter é de esquerda, o Bahia é de esquerda, o Vasco é... Até porque a gente sabe, né, gente, que assim, ó, toda a estrutura de clube, ela infelizmente está dentro de uma lógica ultracapitalista, né? Não tem mais, uma das coisas que é muito importante hoje em dia, assim, e é complicada, é a questão de que povo que ganha salário mínimo, muitas vezes não tem como ir em estádio, porque é caríssimo o preço de ingresso. O que teve, ele foi na final... agora não me lembro qual campeonato que foi, que teve jogo de final, que tava tipo R$1.000 o ingresso, cara. Copa do Brasil. Tem dinheiro na Copa do Brasil, quem é que tem esse tipo de dinheiro pra pagar? Fazendo agora uma crítica até, cara, né, que é do que eu conheço, mas assim, ó, acho que todo mundo pode levar isso aqui pra sua realidade. O Inter tinha no Beira-Rio antigo um negócio maravilhoso que era a Coreia, que era onde tu via que era pessoal de povo que ia lá pra torcer. E daí a primeira coisa que se faz quando reforma estádio, que rola uma gentrificação do estádio, é tirar aquilo ali, porque não cabe mais dentro daquela lógica, né? Não cabe mais nessa nova ideia que se tem do clube empresa,
né? Ah, não, mas é só o Inter é lacrador. Sim, mas é lacrador com uma Adidas da vida que faz o seu produto lá em Taiwan nas piores condições possíveis, que não um sócio, né, ou um torcedor que ganha menos não pode mais acompanhar jogo. Digo, cara, tem que passar longe disso aí. Né? A lógica hoje em dia é completamente diferente do que poderia se pensar, né, no que o pai do Neymar chamaria de um socialismo. Essa questão do pai do Neymar, eu até acabei perdendo o fio da meada nesse ponto. Ele vai bem ao encontro daquilo que eu falei da hiperpolitização despolitizada, né? Porque ele conseguiu associar uma coisa nada a ver com política, mas de uma forma absolutamente equivocada. É equivocada no sentido assim, né? Estão prejudicando o meu filho. Isso é socialismo. Tá. Então o filho dele é o, sei lá, né? É o empreendedorismo. O Neymar é o neoliberalismo vestindo puma. Tá bom? Sim. Pois é, cara. Mas eu queria seguir um pouquinho naquela questão do livro do Condor, porque a gente viu que houve uso, né? E o Fabiano lembrou, né? Cria um time lá no norte do Chile que tem a ver com a mineração, né? Aí tem o Cobreloa, assim como o Cobresal também, né? Os dois com esse nome não por acaso. Bota um time lá num tal estado para participar do Campeonato Brasileiro, para o povo ficar entretido lá. Isso é uma maquinação de executivo federal atuando dentro de uma questão esportiva, de uma questão de entretenimento, de uma questão de gosto das pessoas, né? Tem algum resquício, Fabiano, que tu vê hoje ainda nesse tipo de coisa? Porque, claro, a gente pode puxar um exemplo recente que é a besta quadrada, né? O idiota, o criminoso que ocupava a cadeira presidencial até pouco tempo. Esse cara comete uma das maiores atrocidades éticas de todos os tempos, né? No sentido esportivo, não, entre outras que ele cometeu, né? Que é a seguinte, ele usa cada dia uma camisa de futebol e ele acaba desprovendo as camisas de qualquer simpatia, de qualquer simbologia, de qualquer coisa. Quer dizer, eu não tenho problema com o Lula vir aqui e ganhar no Rio Grande do Sul uma camisa do Inter, do Barcelos, né? Até porque o presidente do Inter já foi filiado no PT e tudo mais, tal. Eu não tenho problema com o tal fulano dizer que ele é de tal time ou de tal... Porque, cara, quem gosta de futebol tem time. E não só tem time, como todo mundo que gosta de futebol também tem aquela brincadeira, né? Na Itália eu só não sei o quê, né? Já queria mandar de novo, como sempre faço, um abraço pro meu querido brother Rafson Chimenez, né? Eu sou na Bahia, eu não só sou Bahia, como eu sou muito Bahia no Brasil também, né? E mandar um abraço também pro presidente Emerson, né? Que tá aí seguindo nessa trajetória de posicionar o clube, né? Sem esquecer das questões de futebol. Mas enfim, a gente viu, por exemplo, o Bolsonaro, cada dia ele dá entrevista e ele vai num lugar, ele vai num estádio. E não é assim, ó, porra, no Rio eu sou Flamengo. Não, ele vai um dia com a camisa do Flamengo, outro dia com a do Vasco, outro dia com a do Botafogo, outro dia ele vem com a do Grêmio, outro dia ele vai com a do Inter, outro dia ele bota a do Palmeiras, falsificada, né? Diga-se de passagem, falsificada do Palmeiras. Cara, isso é uma tentativa de instrumentalização completamente tosca. Eu até fiz um comentário esses dias, dentre várias coisas que eu achei legal naquele post de um vídeo do Lula fazendo exercício, que ele está recomendando o pessoal, se puder, dar uma caminhadinha, dar uma andadinha, se puder, cuida um pouco dessa parte. Ele está dando uma corridinha lá em Brasília com o calção do Corinthians. A gente sabe que o Lula é Corinthians. E não tem problema, cara, se eu fosse palmeirense ou São Paulino ou santista, eu ia achar legal, porque, cara, o cara tem time, meu, sabe? É muito melhor o cara aparecer de Corinthians do que um babaca lá aparecer cada dia com uma. Mas é uma tentativa de uso que fica meio nebulosa, porque a gente sabe também que o Bolsonaro não gosta de futebol. A gente sabe que ele não acompanha, que ele não tá nem aí, que ele tá fazendo uma palhaçada lá e tal. Mas tem tentativas desse tipo de uso hoje, claro, um pouco talvez menos escancarado, porque não estamos num governo ditatorial, né? Sobre essa questão do Bolsonaro, tá? A do São Paulo eu nunca vestiu, né? Opa, tem essa? Sim, porque o apelido do torcedor de São Paulo é Bambi, né? Ah, tá, é por isso, então. Por isso. Ah, bom, tá. É imbrochável, né, claro. É, incomível. E essa questão da camisa falsificada do Palmeiras, tá? Aquela foto em que ele tá de chinelo, calça de moletom, uma camisa falsificada do Palmeiras e um blazer do Onix, né, que é tipo o corpo do Benito, que o blazer é muito maior do que ele. Cara, ali tem uma semiótica que eu não consigo... Sabe quando tu consegue perceber, não, isso aqui tá me transmitindo uma mensagem muito clara, mas eu não consigo entender qual é. Sabe, eu queria uma pessoa que tivesse
uma capacidade intelectual maior do que a minha, sobre isso, analisasse essa imagem do Bolsonaro. Porque a mensagem que está ali é uma mensagem muito clara, só que ao mesmo tempo ela é muito confusa. Assim como a atuação do Bolsonaro com o futebol também é muito confusa. Porque parece que ele leu um tweet sobre o Médici usando do futebol e resolveu fazer igual, só que sem saber. O que me parece foi isso. Porque não sabia o que estava fazendo. Ele fez tudo absolutamente errado, da forma mais tosca possível que ele poderia ter feito, sabe? E não conseguiu efeito algum. Não conseguiu atrair a simpatia de ninguém. Então, realmente, eu não consigo entender o que ele pretendia com isso. Não consigo. É o caos pelo caos. E naquela foto, né, vou só lembrar os senhores, né, tem gente que, assim, sabia de muita coisa e morreu, né, tem outro que não sei o que, olha, uma fotinho bem interessante mesmo. Agora, o que me chama a atenção mais é o presidente da República de blazer por cima de camisa falsa e de pantufa, assim, né, no meio do que parecia uma reunião importante, né. E calça de moletom. Exato. Não, nisso até, essa calça de moletom dele é que nem o cartão amarelo pro Neymar. Eu tô quase apoiando ele, porque calça de moletom, sim, tá. Mas não, naquele contexto não. Tá. Não, eu tô chamando a Lei Maria da Moda e eu quero esse cara preso agora. Já. Só aí já tinha motivo para uma preventiva. Aí o STF tá rateando. Agora vocês estão esquecendo de uma parte importante, né, cara? Que é o seguinte: o sequestro da camisa da seleção por, né, toda aquela galerinha de protestinho e depois os apoiadores do Bolsonaro que virou, né, a CBF adequadamente, né? Então vira símbolo desse pessoal aí. Que também é um troço triste, né, cara? Eu vou deixar o Fabiano mandar brasa nessa. Eu só queria lembrar aos senhores que é tanta zica, mas tanta zica, que inclusive tiraram a pilha da camisa e despotencializou até o amarelo. Porque nas últimas 2 modelagens da camisa, até o amarelo tá meio envergonhado, assim, ai, não quero aparecer muito. É bem por aí. É que a camisa da seleção brasileira é um símbolo muito forte, né, cara? É um símbolo, e tem uma potência mundial. Eu acho que é um símbolo que rivaliza com os 2 arcos dourados do McDonald's, em termos de importância, em termos de ser um instrumento de soft power, né, de certa forma. E eu acho que foi a partir daí que veio essa utilização da amarelinha, porque o gringo vê aquilo, ele vai reconhecer a camisa da seleção. Ele vai saber que aquela foto, o pessoal do Brasil, e com faixa escrito entre muitas aspas em inglês, né, porque, meu Deus, então aquilo foi para chamar a atenção internacional, né, para mim é muito evidente isso, que foi com esse intuito, né, e não foi a primeira vez, assim, que isso foi usado, tá, dessa forma até foi, mas a seleção brasileira, ela é um símbolo de soft power muito forte. Isso a gente pôde ver, por exemplo, durante a MINUSTAH, aquela intervenção militar brasileira no Haiti, né, que em 2004 teve até o Jogo da Paz, em que a seleção brasileira jogou contra a seleção do Haiti, para fingir assim que existia uma harmonia e uma paz entre os 2 países, né, que a gente não estava lá impondo uma vontade imperialista que nem era nossa, de certa forma, né? Então, a partir daí a gente vê a potência que é a camisa da seleção brasileira e entende por que ela foi sequestrada. E tem também todo um movimento de voltar à camisa de 1950, né, a camisa branca, um movimento com o qual eu discordo, tá? Eu acho que a Canarinho, ela é muito cara para nós. É um símbolo muito importante, muito valioso e que nos representa demais. E a gente não pode simplesmente ceder ela para a extrema-direita dessa forma. Eu queria te aproveitar, Fabiano, te perguntar o que tu acha dessa imagética da camisa, porque, cara, é muito louco ver essa rivalização, né? Porque de um lado o cara olha, por exemplo, aquelas Copa de 70, né? Aquelas modelos antigos, né? O primeiro modelo da camisa que eu vi, né? Da primeira vez que eu me dei conta de futebol, quando eu era criança, era aquela que ainda tinha aquele CBF escrito na Jules Rimet e tinha um guaranazinho, né? Tinha um negocinho do Guaraná ali junto, ou café, né? Enfim, a questão é... o cara olha para aquelas Copas 70, puxa vida, seleção incrível, campeã do mundo, estilo retrô, né? Aquela história toda, Pelé, todo aquele timaço. E aí era o seguinte, era a ditadura, eram os caras fazendo uso imagético disso, né? E aí a gente vê agora essa camisa da seleção que as pessoas elas estão saturadas, assim, a menos que você seja um desses fanáticos aí que vai para a porta do quartel pedir naves alienígenas, não sei o quê.
Tá todo mundo saturado, cara. Eu não conheço quem olha assim, vou comprar a camisa da seleção. Isso já vem de muito tempo, aliás, né? Porque a gente tem uma birra meio natural com a nossa seleção, né? A gente tem um fascínio por torcer contra, tanto quanto por torcer a favor. Mas tem essa questão interessante, né, cara? O cara olha para aquele momento, né? Não sei se vocês lembram daquela música do Taíde, DJ1, né? O Senhor Tempo Bom, né? Que aí ele fala, ele vai falando dos anos 70, do rap, do baile charme em São Paulo, daí ele fala uma década cheia de emoção, que começou com o Brasil sendo tricampeão. E quer dizer, tem muito daquela época que o cara lembra, quer dizer, o cara que estava no baile charme, o cara, ele não é alienado, óbvio, não precisa ser, mas ele está vivenciando um dos momentos mais explosivos, né, da música soul, trazendo influência americana, não sei o quê. O cara que está curtindo futebol, ele está vendo uma seleção brilhante em campo, né, e aquilo tudo não tem como não capitalizar em prol, né, do governo ditatorial e tudo mais. Agora, por exemplo, fenômeno parecido eu não vejo acontecer na Argentina, né? A Argentina foi campeã daquele jeito que foi, né, em 2022, coroação máxima de um dos maiores atletas da história, e eu não vejo o uso da camisa nem por pessoal tentando redimir, né, o que foi o final do governo Fernandes, nem a galera do Milei, assim, usando a camisa como símbolo, né, da sua propaganda e tudo mais. Aqui no Brasil isso aí ficou marcado talvez para sempre, cara, eu não sei, eu não consigo ver uma saída muito grande para isso, vai ter que ter muito tempo de folga. É uma coisa muito complicada, eu vou precisar desmembrar isso aí que tu falou, tá? Vai fundo. Primeiro, assim, eu acho que essa questão de não se sentir representado pela seleção brasileira é uma coisa muito gaúcha, tá? Porque quando o Brasil foi tricampeão no México, o Médici olhou para aquela Copa e falou: isso é pouco, isso foi longe, isso não foi aqui. Então ele, em 72, ele resolveu fazer um campeonato tipo o que seria o Mundialito do Uruguai dos anos 80, na virada dos anos 80, aqui no Brasil, que foi a Taça Independência. E quando saiu a convocação, o Everaldo, né, jogador do Grêmio e lateral da seleção tricampeã, ficou de fora da convocação. E o pessoal aqui ficou puto. Como que os caras tiram o Everaldo, o único gaúcho da seleção, do time do campeonato que vai jogar aqui no Brasil? Então foi armado uma partida amistosa no Beira-Rio entre a seleção gaúcha e a seleção brasileira. Tá? A seleção gaúcha com o Everaldo e com os jogadores da dupla Grenal, e a seleção brasileira com os grandes astros da Copa de 70 que viram jogar. E esse jogo foi uma pauleira. Esse jogo, o pessoal vaiava a seleção brasileira como se fosse um time estrangeiro jogando aqui. Dizem, Fabiano, não sei se é verdade, que inclusive rolou acho que foi um jogador do Brasil que caiu e o cara gritaram na arquibancada: chuta que esse é brasileiro. Sim, exatamente. Isso é verdade. O meu pai foi nesse jogo, tá? Puta que pariu. O meu pai tava nesse jogo. Foi o maior público da história do Beira-Rio. Tá? O que ele me contava uma história sensacional, porque entrou 80 mil pessoas, foi a lotação do estádio, né? Aí tocou o hino do Rio Grande do Sul, todo mundo se levantou pra cantar o hino. Abriram os portões do estádio, entrou mais 30 mil. Entendeu? Era gente saindo pelo ladrão pra vaiar a seleção brasileira. Entende? Então eu acho que muito desse ranço que se tem vem daqui. E vem a partir daqui, a partir desse jogo. O pessoal queimando bandeira do Brasil. Um troço maluco. E sobre a Argentina, cara, é que não adianta, não dá pra comparar. São processos geográficos e históricos muito diferentes, sabe? Por a gente querer comparar as relações, por exemplo, não dá pra comparar Buenos Aires com Brasília, que são as duas capitais. Buenos Aires é uma cidade viva, uma cidade onde acho que 60% da população argentina mora na região metropolitana de Buenos Aires. E quando o Brasília não mora ninguém que não seja político, praticamente. Ou tem alguma relação, ou trabalha lá. É uma cidade que não é viva, parece quase a fortaleza da solidão do super-homem, entendeu? Então eu não consigo... eu entendo o teu questionamento, Divan, mas eu não sei como chegar nele. Porque pra mim é uma coisa que não dá pra comparar o Brasil com a Argentina. Até porque, no caso do Milei, o Milei... Ele também odeia, apesar de já ter jogado, ele odeia futebol também. E ele bateu numa tecla que eu acho que afastou muito essa questão do futebol, que é a questão do querer superar o Maradona, deixar o Maradona pra trás, ser coisa do passado. E falou mal do Maradona, falou ostensivamente mal do Maradona, mais do que falou do Papa, né? Pro Papa ele já pediu desculpa, né? Maradona não sei.
Não que o Maradona seja a flor que se cheire, né? Opa, cuidado, olha! Mas ainda assim, eu não vejo essa instrumentalização do futebol na Argentina como aconteceu aqui, mesmo com a Copa. Pois é, mas eu fiquei até com medo disso, porque, cara, cai de maduro, né? Os caras estão ganhando uma Copa do Mundo com toda aquela mobilização, com tudo aquilo, aquela crise total no país. Quer dizer, o cara que está entrando no governo, né, logo depois, ele poderia entrar nessa maré já, né? Ele poderia dizer, olha, cara, tá apontando para um outro lugar, porque o governo anterior não me parecia ter força nem popularidade para dizer nada, né? Não poderia dizer, não poderia puxar para si. Aquilo foi uma coisa de fim de festa, né? De apagar a luz. Só que esse cara, ao mesmo tempo, ele não capitaliza isso. E acho que e eu não vejo, assim, pelo menos com as notícias que a gente tem, né? Tive várias vezes lá agora nos últimos tempos, eu não vejo esse uso da camisa. Eu vejo um uso da camisa mais legítimo, o uso da camisa do torcedor mesmo, né? Que agora, inclusive, depois do título recente, tá inflado, né? A seleção, beleza, né? Pagou algumas dívidas aí. Mas é muito louco, cara. Sim, é que eu acho que passa muito pelo Milei, eu acho que a ideia é de desargentinizar a Argentina. O sepultamento de símbolos nacionais como a albiceleste passa muito por aí. Agora, só um negócio que eu fiquei curioso, Fabiano, que estava falando ali dessa época ali de anos 70 e etc. E a gente também puxou, né? Poxa, Robinho, Neymar, que sempre ficam com essa mística da questão do Pelé, né? Do Santos, do Pelé, da seleção, da camisa 10 e tudo isso aí. O que tu acha do Pelé, assim, como uma figura dessa época da política e tal? Porque ele foi meio ambivalente, né? Também não sei o que dá pra fazer, né, cara? Tu vai se negar a jogar uma Copa do Mundo? Tu vai sair em solidariedade ao Saldanha? Tu vai dizer que não vou participar? Mas depois ele disse, por exemplo, até em questões de por que tu não voltou a jogar quando foi o Médici, eu acho que pediu pra ele voltar a jogar e tal. E ele disse, não, eu tava descontente com a ditadura e daí eu me recusei. Ele não vai a público falar isso, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele se nega. O Pelé foi o maior jogador de todos os tempos, entendeu? Nesse ponto, eu concordo com o que o Maradona falou, que La Pelota não se mancha, tá? Eu acho, ele poderia ter tido uma atuação melhor, poderia ter tido uma atuação melhor na ditadura, mas eu não sei até que ponto era o lugar dele fazer isso, sabe? Eu acho que a gente idolatra o Pelé, eu acho de uma forma meio errada, porque a gente idolatra ele de uma forma decepcionada, assim, pelo que a gente projeta nele coisas que ele nunca se propôs a ser, entendeu? Em que pese ele seja o símbolo nacional em vários aspectos, não só no futebol, mas ele é um dos grandes símbolos do futebol nacionais. A imagética do Pelé comemorando o gol, dando um soco no ar, ela tá gravada na mente de todo brasileiro, né? Então, eu acho que a gente projeta nele uma expectativa que, de repente, ele nunca se propôs a cumprir, sabe? Ao mesmo tempo em que a gente acaba, por exemplo, de forma anacrônica, idolatrando, por exemplo, Sócrates, que era um cara que falava que o regime militar era revolução, ele falava que a censura tinha um lado positivo, entendeu? Mas que depois ele mudou, né? Ele foi muito, apareceu muito na campanha das diretas já, coisa que o Pelé também fez, mas isso pouca gente lembra, né? Então, eu acho que a gente projeta expectativas irreais, assim, no Pelé sobre o que ele deveria ter sido, sendo que nunca se propôs a ser isso. Não sei, acho que é uma questão muito, muito complexa que perpassa várias esferas, assim, até questão racial entra nisso, né, de exigir mais, de querer mais, entendeu? Sei lá, eu acho que o Pelé foi uma pessoa, o maior jogador de futebol da história, ninguém vai chegar perto dele, teve seus defeitos, como todo ser humano, sabe? Então eu acho que a gente é um pouco injusto com ele. Acho que eu divaguei um pouco. Não, é que eu acho que, desculpa, Divan, já te passo ali, mas é que eu acho que de repente até esse negócio com o Maradona, né, cara, o Maradona sempre foi um cara que se posicionou mais, pelo menos mais depois na vida dele, né, o cara que tinha uma tatuagem do Che Guevara, o cara que tirou foto com Fidel, sabe, então talvez seja isso até. Divan. Não, eu só ia dizer que, pra continuar nessa linha, como é que a gente consegue ver isso hoje? Porque a gente não pode cair na armadilha, né, eu vou falar uma coisa pra vocês, né, na pandemia, se intensificou muito, né? Porque a gente tinha muito tempo, né? Ocioso.
se intensificou muito essa questão de eu escutar, né, entrevistas, podcasts e coisa tal, né, sempre, né, desde que comecei a escutar, sempre foi um hábito que eu tive, mas a pandemia intensificou. E interessante porque com aquela profusão de lives e programas e coisa e tal, e todo mundo fazendo alguma coisa, e todo mundo jogando material na internet, eu acabei tomando contato com muito mais gente falando e opiniões de muito mais gente que eu nunca talvez teria. E eu confesso para vocês que no meio daquele cenário bizarro todo, eu ouvi uma entrevista, sei lá, de um baixista de uma banda que eu gosto lá, que daí eu ouvi as posições do cara sobre pandemia, sobre governo, Estados Unidos e Brasil e isso que é. E aí eu dizia, ufa, graças a Deus, né, meu? Ah, é menos um que eu não preciso me incomodar, né? Ainda bem que esse cara é consciente, que tá beleza, tal. Só que assim, por um lado, tem essa vontade de, que a gente falou já, né, de passar pano, né, pro que tu tem que considerar assim, não, mas o que me interessa desse cara é a música, não é o resto. Tem que ver até onde, né, a gente está necessariamente fazendo uma filtragem que quer que a pessoa seja igual a gente, tem que ver onde é que o cara cruza a linha do, né, não dá mais. Eu costumo ter uma teoria que é assim, ó, não sei se eu posso aplicar de forma generalista essa teoria, mas eu costumo dizer que o cara é famoso por quê? Eu vou pegar um exemplo meio esdrúxulo, né? É um cantor e um compositor que eu já gostei muito, eu acho que ele tem coisas muito boas, mas hoje em dia, quando se fala, por exemplo, Lobão, esse cara é famoso por quê? É famoso pelas merdas que ele fala em torno de política, em termos de reacionarismo. Então, assim, me parece que, né, não é nenhum problema aqui eu dizer que eu não quero compactuar com nada do Lobão, porque, enfim, cara, eu não tô mais falando nem do compositor que um dia foi, né, eu tô falando de um cretino que fica falando merda, né, e fica, enfim, né, uma hora ele fala que a dita é branda, uma hora ele fala que a ditadura só tirou uma que outra unhazinha, de uns aí, não teve muito problema, outra hora ele apoia o professor Olavo, outra hora ele rompe com o professor Olavo pelos motivos errados, é um recorde isso aqui, mas enfim. No esporte, né, o Fabiano começou a manifestação dizendo, entre outras coisas, né, falando de alguns ídolos dele, e, por exemplo, a posição do Ronaldão, fenômeno, a gente sabe qual é, mas pelo menos eu não recordo de ser tão ostensivo, assim, de ver por aí ele sempre metendo o bedelho, talvez naquela fatídica party do Aécio, né, aquela coisa, mas eu não vejo ele muito assim como Ronaldinho Gaúcho participa de coisa e tal, aparece do lado, não tenho dúvida de quem que ele vota, mas ele também não é um garoto propaganda. Tinga, né, com uma participação lamentável, né, numa reunião para o Bolsonaro firmar um discurso horroroso lá sobre a pandemia, que não ia dar nada, tudo mais. Dunga, né, um cara bem, com um posicionamento bem também. Como é que a gente faz hoje para não cair na armadilha de também só querer, né, porque não dá para passar pano, mas não dá para jogar confete também, né? Fulano de tal é uma beleza, né? Afinal de contas, olha só o que ele falou aqui e tudo mais. Cara, eu tô olhando um jogo de futebol, cara. Não necessariamente o cara vai ser meu ídolo porque ele é uma baita pessoa, né? E como é que fica essa divisão, ao teu ver, Fabiano? Eu acho que isso é muito pessoal, sabe, Divan? Eu acho que isso é muito pessoal. Só antes de aprofundar essa questão, só queria... Sobre o Lobão. Tu conhece a história do Lobão querendo regravar a Surfista Calhorda? Cara, eu conheço, mas tu vai contar agora pra nossa galera aqui, porque essa é boa. Que ele pediu permissão pra regravar o Surfista Calhorda dos Replicantes, só que ele queria mudar a letra, né? Que a letra fala, vai pra Nova York estudar advocacia, e ele queria mudar pra vai pra Federal estudar sociologia. E o pessoal replicante disse, não entendeu nada do que a gente quis dizer, não vai gravar porra nenhuma. As ideias do homem, as ideias do cara. Até onde eu vi musicalmente, ele andava uns 4 anos atrás numa cruzada para estragar as músicas brasileiras, né? Essa aí, os Replicantes, felizmente, não deixaram, né? E lembro também que está rolando lá no Museu do Teatro, no centro de Porto Alegre, uma exposição sobre os 40 anos dos Replicantes, que eu fui há alguns dias atrás, um tempo atrás, e tá muito massa. Replicantes é muito bom. E fica registrado aqui. Posição do vira-casacas, institucional. Sim, aqui é unânime. Fui convidado também. Tá? Mas sobre o que eu tava falando, eu acho que isso é muito pessoal, sabe? Eu acho que cada um lida de uma forma diferente com isso. Né? Eu gosto de muita gente escrota, eu sou fãzaço do Woody Allen, entendeu? E do Alan Patrick. Não.
Patrick é um gênio. O Alan Patrick, o Maradona morreu para que o Alan Patrick pudesse nascer. Olha aí, ó, bolsonarista. Maradona, como é que é? Foi tipo o Kylo Ren, ele passou a força pro Alan Patrick. Sim. Agora foi clubismo forte. Mas eu acho que isso é muito pessoal, sabe? Eu acho que cada um lida isso de uma forma, do seu jeito, né? E passa muito também pelo quanto que a pessoa tá disposta a se incomodar na internet com isso. Eu não falo do Woody Allen na internet. Eu não falo das pessoas escrotas que eu acompanho e que eu gosto. Né? Eu tenho isso pra mim. Porque eu não tô afim de me estressar com isso. E é a forma como eu lido, né? Tem pessoas que estão dispostas a comprar brigas, né? Como, por exemplo, pela J.K. Rowling, né? Enfim, pelo Morrissey, que é outro. É um cara que eu não consigo mais ouvir, eu era fãzaço, cara. Mas hoje eu não consigo ouvir. Entendeu? Eu acho que passa muito por isso, sabe? Eu acho que é uma coisa muito pessoal e cada um lida do jeito, sabe? Só um parênteses. O Morrissey e o Kanye West me dão um alívio tão grande, assim, porque eu nunca gostei, tá? Então eu não preciso me esforçar nada, assim, tá? O Kanye não, mas o Morrissey é complicadíssimo. Puta merda, cara. É. Porque lidar com afeto, entendeu? E afeto é uma coisa que é muito pessoal. E cada um tá disposto a passar pano pra uns e não pra outros. É que é bem complicado, né? Outro dia eu gravei aquele RT comentado sobre o Bono, assim, e eu quis deixar uma das coisas bem claras, é exatamente isso, tipo, poxa, mas eu gosto dele, eu gosto da música, tu tem muita coisa afetiva em cima disso, né? Tu vai lembrar de alguma situação na tua vida, tu vai lembrar de alguma coisa, te fez companhia num momento difícil, num momento feliz, né? Liga muito com afeto, assim. A grande questão é exatamente, eu acho que isso que o Divan falou, né? Por que essa pessoa tá em voga hoje? Ou, né, a que patamar que eu vou elevar isso aqui? Ah, eu só quero ouvir a música dele porque eu acho ok e tal. Ok, né? No caso do Bono, por exemplo, realmente eu acho que tudo bem. Eu nunca gostei do U2, mas tudo bem. Agora, tem casos que são complicados. O Morrissey é um caso complicado. A J.K. Rowling, eu acho assim, ó, porra, 2024. Tu tá achando assim, mas ainda tem que valorizar pelo que ela fez, assim. Não dá mais. Um cara que eu fui muito fã, assim, é o Clapton. E depois disso, assim, ó, o cara já tinha problema com questão de racismo. O cara já tinha problema com declarações, assim, bem complicadas. E daí vem ele diz, agora eu acho que não tem que vacinar. Pra mim, assim, foi, cara, como se tivesse morrido e esquece. Parou, sabe? Mas o Clapton, cara, ele é... Aí a gente pode fazer vários recortes ali, inclusive o mesmo recorte de masculinidade e branquitude, que chega em caras muito diferentes que eu também era fã, e estava tudo ali e a gente não queria enxergar, né, cara? Eu boto o Clapton numa estranhíssima mesma panela que o Pantera, né? Que eu sempre amei Pantera. Porra, as coisas estão escancaradas. Eu ia falar do Pantera, tipo, porra, né, cara? Tu diz, quando eu era novo, eu vi, curti, de repente o cara é nazista. Vou dizer, não, agora deixa eu separar o autor da obra, não dá. O pior é deixa eu me surpreender aqui com as 183 referências esquisitíssimas, mas agora ele deu uma martelada final aqui. Bom, agora eu notei, tá? Pô, a gente não queria notar, né? As declarações do Clapton... tinha a bandeira confederada na guitarra. Porra, a bandeira confederada. Não, mas o Clapton também, cara, talvez assim, de uma forma menos, né, icônica, imagética, mas essas declarações bizarras dele sempre estiveram aí desde que ele nasceu, né, cara? E aí agora a gente botou uma pá de cal porque, cara, o cara cruzou um limite da escrotidão pública, né? Talvez tenha aquilo lá que a gente tenha dito lá no começo, né? Robinho e Daniel Alves foram pegos e estão na pior. Então talvez isso seja o diferencial, né? Sim. Então, só puxando uma linha daqui pra gente partir pra finaleira, que eu quero saber o que vocês acham. Agora há pouco também rolou uma discussão, e nem vou falar treta porque não é o caso de treta, sabe? Eu achei que foi um negócio que foi muito bem formulado, não sei se vocês chegaram a ver, da menina, mulher, enfim, que colocou a respeito do Casimiro sempre tá fazendo o negócio do Neymar ídolo, Neymar atrás, camiseta atrás, etc. Ela disse, poxa, Casimiro, eu gosto de ti, né? Eu achei muito bem colocado, assim, não foi um negócio do vamos cancelar o Casimiro, sabe? Não foi um lance assim, eu achei muito bem colocado. E disse, cara, não tá na hora de tirar esse troço ali de trás, de repensar, porque assim, é uma declaração atrás de outra, é emprestar dinheiro pro Daniel Alves pagar fiança, é passar pano pra esses caras, tem tudo isso aí. Não tá na hora de parar de dar palco
né? Pro maluco que, né, utilizando teu parâmetro aí, Divan, hoje em dia ele já não tá mais pelo futebol, né, cara? Ele já não tá mais aí pelo futebol, ele tá aparecendo na mídia por outras coisas. Olha, eu vou falar uma coisa que eu vou tirar de um lugar que eu também não gosto, tá? Que eu não acho legal, que eu acho babaca, assim, mas enfim, é aquele negócio do choquei, né? Uhum. Quando ele se refere ao Neymar, eles compraram briga com os fãs do Neymar, né? Nisso eu posso dizer que achei assim, eu assino embaixo. E aí, sempre que se refere ao Neymar, eles falam assim, subcelebridades. Neymar é visto num iate, não sei o que e tal. E, cara, esse cara, ao mesmo tempo que ele é uma das maiores celebridades no sentido material do mundo, ele tem uma vibe de subcelebridade muito impressionante, assim. Ele tem uma vibe não de ser um dos caras mais bem pagos da galáxia, num dos esportes mais populares de todos os tempos. Ele tem uma vibe de ex-A Fazenda, assim, que é muito impressionante, cara. Mas Ex-reality show de terceira categoria, né? Ex-The Bachelor, 2015. É por aí, cara. Tá louco, velho. Tá louco. Não, mas aí que tá, né? Porque assim, ó, tudo que aparece dele é Neymar faz a dancinha do 22. Neymar engravida a 8ª mulher, não sei o quê. Neymar namora uma mulher que é igual a ex-mulher. É só isso aí. Então, utilizando desse parâmetro assim, ó, porra, ainda esse troço de ficar ovacionando o cara e trazendo ele e tal, me parece assim, ó, quem eu vejo fazer isso aí é muito juvenil. É muito juvenil. Sabe? É muito fraquinho de cabeça o pessoal que faz isso aí. Então, assim, ó, cabe para uma pessoa do tamanho que já tá o Casemiro, né? Que antes a gente falava, tipo, ele é um streamer grande. Não, hoje o cara tem uma rede de TV. Sim. Né? Então já não é mais o mesmo parâmetro. E outra, assim, eu não sou público do cara, assim, não tenho nada contra, mas eu também não assisto, tá? Não tenho contato com isso aí. O que chega para mim dele é o que aparece nas minhas redes, né? Eu não busco. Mas até onde eu sei, é um cara que, inclusive, tem um posicionamento bem diferente, né, do que se esperaria para um streamer que começou com futebol, não sei o quê. O cara fica falando, ele e os amigos ficam falando de votar PCB, né? Porra, sabe? Chico Moedas, cara. Esse é outro que eu aprendi quem era na Ana Maria Braga. Tudo bem. Não, eu comecei a acompanhar o Casemiro, vocês talvez lembrem disso aí, cara, quando começou a sair corte dele respondendo ao pessoal que tava nervosinho, porque, eu acho que o Superboy apareceu como bissexual, e daí o pessoal, isso aí é só lacração, porque não tem história de origem. Mandou bem ali. Pô, mandou bem demais. Sim. E daí eu comecei a acompanhar ele, e assim, ó, dentro do negócio dele, ele é extremamente mais esclarecido do que uma outra galera. Sabe? Ele é um cara que vai dizer, não é por aí, tem que matar, não concordo, não acho que isso aí é a saída, sabe? Ele tem valores muito interessantes. Não é a salvação do mundo, cara, mas enfim, eu acho que ele faz um trabalho muito legal com o pessoal. É que ele fala com o homem branco hétero, né, cara? Esse é o lance. Porque o homem branco hétero é um cara que só escuta o outro homem branco hétero. Então ele conseguir atingir, influenciar esse recorte demográfico é um feito e tanto. Mas ainda assim, a questão do Neymar dele é dinheiro, né, cara? É negócio. É negócio. Entendeu? Por isso que ele defende. Porque ele, se ele parar, se ele falar mal do Neymar, ele vai perder todas as barbadas de entrevista com o ex-jogador, não vão mais convidar ele pra festa, essas coisas assim, cara. É trabalho. A defesa do Casemiro pro Neymar é trabalho. Pois é, mas aí a gente vê uma coisa interessante, né? Não vou ficar dizendo assim, ó, o Casemiro tinha que estar entrevistando só jogadores de esquerda, só o Paulinho do Atlético. Todo dia ele entrevista o Paulinho do Atlético, né? Não vou dizer isso, né? Não vou dizer isso. Mas agora, é o Paulinho do Atlético e o Roger Machado. São as duas únicas pessoas que ele entrevista, né? Daí, bom... Por mais que eu tenha simpatia pelo Roger, mas ficar ouvindo 2h40 o Roger falando, deve ser um negócio meio complicado, né? Deve ser um sonífero, assim. Mas, cara, ao mesmo tempo isso diz muito sobre, né, o que esse público dele, né, por mais diferenciado que ele seja, quer ver, né? Porque é uma galera que vai estar lá curtindo o Insta do Neymar e os parça e não sei o que, e o cara não joga uma bola há 11 meses, mas tá lá no Cruzeiro, lá tocando reco-reco, não sei o que, sabe, assim. E é isso que a galera quer ver, velho. Então, assim, porra, o cara faz todo um mega trabalho pra entrar 1% na mente de alguém pra dizer que ditadura é ruim e não é pra matar pessoas, porque...
Tá, mas aí os outros 99 é isso aí, cara. É Neymar na gandaia. Então, cara bota o Juninho Pernambucano pra comentar a Copa no canal dele e tal, mas o resto do conteúdo é isso aí, cara. É Neymar no Cruzeiro e tal, e MC Bolinha, não sei quem, sei lá, pegando não sei quem, tá aí. É complicado, né, cara? É muito difícil isso aí, porque... Mas você entende, né, o que eu digo assim, pra ele não custaria nada, por exemplo, vou entrevistar o Neymar, vou fazer... Beleza, ok, ele passou o documentário sobre a vida do Neymar da Netflix, saiu antes lá, né? Agora, porra, eu concordo, assim, tira aquela bosta daquela camiseta de trás, sabe? Dá um tempo com esse troço, assim, porque já passou também. Antes, talvez, muita gente chegou porque ele era o streamer que era amigo do Neymar. Agora já deu, agora já é alguém pelas próprias pernas, sabe? Chegou, separa, né? Vamos cortar esse cordão umbilical aí, velho. Só me diz, ele tem camisa do Neymar da onde? Da seleção, do PSG? Acho que é do PSG. Não, porque eu ia dizer, né, que se fosse desses Arábia aí, que inclusive é um campeonato que daqui a 2 anos vai ter acabado, né? Aí é o fim da picada, né, brother? Mas pelo amor de Deus. Mas enfim. Mas o PSG é praticamente isso, né? O PSG que também não representa nada. Cara, eu fico tão chateado, eu vejo essas crianças hoje em dia aí na praça jogando bola, camisa do Manchester City, do PSG. Não tem problema, né, cara, tu ser... Do Miami, cara. Não, mas Inter de Miami não. Não, mas é que véio. é o seguinte, cara, quando o bagulho é moda, né? É mais por moda do que qualquer coisa. Mas tu vai perguntar pra meninata, os caras realmente acham que o Manchester City é grande. Então, cara, pelo amor de Deus, velho. Nossa, sem nem o que dizer. Tem só uma coisa que importa do Manchester City. O Oasis, né, cara? O Oasis. É isso aí. O Oasis. Ponto. O Oasis é unânime aqui ou não? Porra. Sim. Então tá, o Oasis é unânime. Então tá ótimo. Eu só quis fazer um suspense aqui. É 3 gaúchos aqui, cara. Então, quer dizer, o Oasis é uma banda gaúcha, como ninguém ignora, né? Copiaram o Cachorro Grande, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E se tu ouvir esse novo disco do Liam Gallagher com o John Squire, tu vai ver que ele tem uma coisa meio final do TNT, assim. Com essa, vamos para as dicas culturais, então, Gabriel Divan, puxa aí. Olha, as dicas culturais hoje, elas vão contar com um cara que não só faz parte do círculo de amizade aí dos patrocinadores, como ele raramente acontece, Felipe. Ele pode pedir, cara, porque o artesão, ele tá entregando em Porto Alegre, região metropolitana, Novo Hamburgo, tem nova sede aí, olha lá, olho no lance, e Criciúma. E aí, geralmente tem convidadas e convidados aqui que são de fora do estado, né, ou que não estão por perto ali da região de Criciúma e não conseguem pedir. E aí a gente tem que dizer, olha, você vai ficar só olhando nas redes sociais as maravilhas do artesão aí. É pizza deliciosa, é pizza doce, são os toppings que eles vendem, é doce de leite, são as tortas da Uma Outra, é o café, porra, é uma série de produtos impressionantes. E aí o Fabiano vai pedir. Fabiano, manda um recado aí pro nosso querido Léo Maia e pra nossa querida Vânia. Eu ia falar, que assim, ó, eu sou cliente VIP Plus Platinum do artesão, cara. Pra vocês terem noção, assim, do quão cliente VIP Plus Platinum eu sou, no meu aniversário o Léo Maia manda vinho, tá? Presente. O meu foi em fevereiro, bom saber. Ops. Mas assim, é tudo que tu fala, Divan. A pizza é tudo isso mesmo, tá? Ela é incrível. Cara, você já comeu a tartufata dele? Pô, cara, essa aí eu já provei todas, artesão, eu acho. Cara, a tartufata, imagina tu comer uma pizza com um gosto novo, cara. É um gosto novo. Porque quando tu vai comer pizza, tu sabe o que esperar, né? Molho tomate, queijo, papapá. Cara, é um gosto é um gosto que, ao menos dentro do meu orçamento, tá? Eu só consigo comer no artesão. Em outro lugar não rola. É um troço absurdo. É uma pizza incrível. O Léo, a Vani, o Martim, a Pietra e a Mafalda... Bom, eles são triplamente vermelhos. Eu já falei isso pro Léo, né? Vermelho, primeiro, porque eles são esquerda full. E não é esquerda tipo Coitadolândia, assim, que nem eu estava falando com a Marília Clark aqui no outro dia. Outro que eles têm vermelho sangue, que são daquelas trabalhadoras. Não é aquele pessoal que chegou... Não, eu comecei sem nada, só com 300 mil reais que meu pai me emprestou. Não. Eles cresceram ralando mesmo. E terceiro e mais importante, todos eles são torcedores do Esporte Clube Internacional, tá? Que é uma coisa que é acima das outras duas. Não adianta nada. Beijo, Léo, meu vizinho de Portão 13, do Beira-Rio. Qualquer hora a gente se fecha no estádio aí de novo. Olha, eu queria dizer uma coisa. Você, potencial patrocinador do Vira Casacas, que está ouvindo isso, você acabou de ver o maior merchandising da história dos podcasts brasileiros.
em todos os tempos, tá? E até porque foi uma coisa meio cliente oculto, meio afetiva. Então, assim, se você fizer por merecer, se você tiver um produto de qualidade, que nem o artesão, se você tiver uma galera massa aí que chega junto com a gente aí, né, que vem na amizade, vem no amor, né, não que nem o artesão, mas meio que nem o artesão, assim, olha o que pode acontecer com o seu produto, né? Olha o que pode haver em termos de... Cara, nós estamos falando aqui de um troço que não foi combinado. Eu queria deixar claro, apesar de parecer marmelada por todas as relações aí que o Fabiano falou, não foi combinado isso aqui. Então, Artesão está com o Vira-Casacas aí pelos melhores motivos possíveis e nós estamos com o Artesão e você pode estar também. Então, viracasacaspodcast@gmail.com, né? Mande aí a sua proposta. Mande mesmo. Porra. Eu conheci o artesão no Vira-Casacas, tá? Então não sei se tu tem algum percentual a receber aí. Não, eu vou pegar o meu ali em, né? Eu vou pegar em pizza, pode deixar, né? Pode deixar, né? Tá louco. Eu vou pegar em Zubeira, né? Que é a minha preferida. Vamos lá, então. Felipe Abal, qual é a dica cultural ou as dicas da semana aí, enquanto o nosso convidado vai preparando as dele e vai preparando o jabá das suas próprias produções? Cara, eu tô muito blogueirinha ultimamente, estou recebendo alguns mimos por aí. E um dos mimos que eu recebi foi da editora Funilaria, cara. Eu recebi um pacote grande, assim, com os livros deles e, cara, tem muita coisa legal. E eu comecei a ler um livro que eu não conhecia, mas que me chamou a atenção pelo título até, que é O Capital Está Morto, de Mackenzie Wark. E ela tem uma teoria que ela está expondo, ainda não terminei de ler o livro, que a gente deveria começar a pensar que estamos vivendo em uma outra forma que não mais o capitalismo, mas uma coisa pior. Então eu sempre gosto de leituras otimistas, né? Que a gente acha que não pode ficar pior do que o capitalismo. Ele diz, não, tem uma coisa nova surgindo aqui, que é uma classe vetorialista e uma classe hacker, que ela chama, achei bem interessante assim, e ela começa a explorar isso aí de uma forma que ela entende que a gente está vivendo uma outra coisa, então, agora, né? Então, que a gente deveria escapar um pouquinho das análises mais tradicionais, etc. E eu tô achando legal. Não sei exatamente se eu concordo com ela, acho que não, mas está me fazendo pensar, o que é uma coisa muito bacana. Então, ela escreveu também o Manifesto Hacker, que tem também. Cara, estou recomendando aqui e entrei no site para falar. E está R$ 31,25, isso é 50% de desconto, então tá aqui a minha dica cultural. Olha, um ganha vinho, outro ganha livro, né? Eu tô aqui, pessoal, sabe? Eu existo, como diria Erasmo Carlos, né? A exceção da nossa querida Rejane, né, que no final do ano, né, está nos ouvindo aí, Rejane, um beijo, né, sempre manda alguma coisa e tal. Eu queria dizer que eu também tô aqui, eu também leio livros, sabe, eu bebo um vinhozinho, né, de vez em quando, mas enfim, né, tá feita a dica cultural de Felipe Abal, livros muito bacanas, muito novos. Muito legal, eu te empresto. Bom, eu vou ter duas dicas aqui, né? Uma que tem a ver com o nosso episódio, que eu já falei uma vez no Twitter, eu fiz uma, né, eu odeio isso, eu fiz uma thread, eu fiz um fio, né? Segue o fio, né? Cara, porque eu tinha que contar essa história. Tem um podcast que foi lançado em 2022, ainda uma série de curta de reportagens, chamada Nos Armários dos Vestiários, né? Que tem a Joana e o William, né? Eles fazem a reportagem conversando com pessoas e expondo histórias que têm a ver com a questão do preconceito contra a homossexualidade, né? Dentro do futebol. E tem um episódio, cara, que é marcante, que é maravilhoso. Eu conclamo quem ouviu Vira-Casacas a escutar, né? Não só essa série que é bacana, mas este episódio principalmente, tá? Eles não são em sequência, então você não precisa fazer aquela coisa de eu vou perder os outros. Não. Eles são várias reportagens, tá? Esse episódio, que saiu em 19 de agosto de 2022, chamado O Novo Sempre Vem, é uma entrevista, assim, ó, cara, me quebrou ao meio. É uma entrevista com, hoje, ele que é presidente do Sport Clube Bahia, Emerson Ferretti, e ex-goleiro do Grêmio, ex-goleiro do Flamengo, ex-goleiro do Juventude, né? Um goleiro fantástico, multicampeão. E esse cara tem uma história, né, com a sua homossexualidade e com tudo que ele fez para esconder.
Cara, assim, é arrepiante. E eu, como gremista, me lembro, né? Quando se falava muito. Duas coisas se falavam sobre esse cara, né? Uma, ele ia ser o próximo goleiro da seleção. E, cara, e não tá errada essa hipótese, porque o cara jogava pra caralho. Na virada de 92 pra 93, esse cara era um monstro. E eu estava no fatídico jogo, na questão do amistoso na praia, onde o Grêmio foi jogar contra o Capão da Canoa, num jogo festivo, jogo treino, e esse cara quebrou a perna de um jeito completamente bizarro, o que acabou encerrando a carreira dele no Grêmio. Depois ele foi jogar, né, foi pro Flamengo, foi bem também, foi no Juventude, chegou a ser campeão da Copa do Brasil pelo Juventude, sempre se destacando, foi pro Bahia, onde virou ídolo também, tanto é que hoje tem raízes lá, né, é presidente do clube. E a história que ele conta sobre meio que ter quebrado a perna de propósito para desaparecer dos holofotes, porque ele não estava aguentando mais a pressão de ter que se esconder e de não ter que lidar, e era um cara bonito, tal, então tinha aquela marra de perguntarem de namoradas, coisa e tal, cara. O cara meio que confessa, cara, ele disse assim, cara, eu entendi que eu quebrei a perna de propósito, eu me lancei num jogo completamente idiota, no melhor momento da minha carreira, pra me quebrar de propósito, porque eu queria morrer, cara, eu queria sumir. Cara, assim, ó, é dilacerante a história, assim, é muito boa a entrevista, e muito bom saber que deu tudo certo pra ele, né, hoje é um cara plenamente reconhecido aí, né, batalha pela causa aí, se libertou desses fantasmas, né, se assumiu, saiu do armário, né, o que é uma coisa muito difícil, que parece teoricamente fácil, né? Ah, porque hoje em dia tá normal, cara. Caralho, velho, não tá, velho, não tá. Uma história assim, ó, foda. Eu ouvi esse podcast, tá? E eu vi o jogo pela TV também na época, ao vivo. Então foi meio que uma volta ao passado, assim, tendo toda uma carga de informação que na época não tinha, né? Nem passar pela cabeça. Nossa, eu fiquei acabado, assim, escutando a entrevista dele. Não, é demais, cara, e é legal que eu tava com medo. Porra, o Bahia tava pra cair ano passado, esse cara vai pegar uma bucha. Não, o Bahia se manteve na primeira divisão, cara. E, poxa, já fica uma coisa melhor, né? Mas, assim, a volta por cima dele, assim, é muito legal, cara, né? Muito legal ele virar ídolo num clube lá, num outro lugar. E cara, o Bahia já tava com essa cara aí de politização no melhor sentido possível muito antes, né? Mas com ele, com certeza, ali ao comando, né? Não é por acaso que tá mantendo, né, as boas manifestações aí corajosas. Já que o nosso convidado falou, eu adoro o Woody Allen, né? Um cara que é detestado por tanta gente, né? Que é polêmico e tudo mais. E é detestado. Eu vou me solidarizar e eu vou dar outra dica aqui, porque eu vou dizer uma coisa, cara. Finalmente eu resolvi assistir. Era uma coisa que eu tava guardando na gaveta, tá? Porque eu sabia que eu ia curtir. Era questão só de eu assistir que eu ia gostar. Eu sabia. Ela tem todos os elementos para eu gostar. Mas eu tava realmente reservando, como um bom vinho, que não me dão, né? E aí eu resolvi assistir dessas últimas semanas pra cá aquela série que está inteira no MUBI, que é realizada por um dos caras que eu considero dos maiores diretores de todos os tempos, que é o Lars von Trier, tá? Outro cidadão bastante complicado, né? Sim. Um cidadão assim bem, olha, uma coisa assim, ó, se aproxime, né, com cuidado, né, disso aí. Mas, cara, o Reino, né, Riget, ou The Kingdom, do Lars von Trier, está inteira no MUBI, uma série que nos anos 90, né, ele realizou na TV dinamarquesa, em 94 a primeira rodada, né, em 97 a segunda, e resolveu fazer um revival para fechar numa trilogia, né, agora em 2021, né, e foi ao ar em 2022. Então tá tudo lá. Tudo que há de mais sensacional da televisão noventista, inclusive o que há de mais cretino e inexplicável e bizarro. Bom, para me ganhar é muito fácil, né? Não basta só o Lars von Trier, né? Eu adorar os filmes dele, né? Ele usou a palavra mágica. Ele disse assim, cara, é basicamente eu fazendo uma homenagem a Twin Peaks, né? E pronto, para mim já tá resolvido, né? Eu já abraço e já morro abraçado com isso aí. E, cara, é realmente... Mas não só Twin Peaks, tem... Arquivo X, tem aquelas séries meio comédia, meio drama de hospital dos anos 90. Cara, assim, é um absurdo atrás do outro. É surrealismo, é um terror que é meio engraçado, é uma comédia meio dantesca. Assim, ó, vale muito a pena. O Reino tem The Kingdom 1, The Kingdom 2 e The Kingdom Exodus, que é a última parte. Tá tudo lá no nosso MUBI ou em outros lugares aí que você quiser, né? Vamos lá, então, para a dica do nosso, ou as dicas do nosso convidado. Vai lá, Fabiano. A minha dica, eu vou começar com uma confissão, tá? A confissão é que eu sou nerdola pra caralho, tá? Então, as minhas duas dicas culturais têm a ver com RPG.
Olha lá. Não é RPG de videogame, é RPG de mesa, aquele que joga com usadinho e tal, tá? Só que assim, apesar de ser nerdola, eu odeio Dungeons and Dragons, que é meio que é quase a frigideira do RPG, né? Um jogo imenso, super famoso, que eu detesto, tá? Então eu quero divulgar primeiro um jogo novo que tá saindo agora, chamado Rebel R, do Júlio Matos. É um jogo um RPG de ficção científica. Tu joga no espaço, tu pode jogar tipo Enterprise, tu pode jogar tipo navinha Piu Piu Piu. É um jogo muito legal, muito, muito, muito foda. E é importante, assim, te buscar jogos que te deem perspectivas diferentes, não só sobre o que tu tá jogando, mas sobre tudo aquilo que nos rodeia, tá? E eu acho que o Rebel R é um jogo que faz muito disso, tá? Então botem Rebel R no Google e vão atrás desse joguinho, porque ele vale muito a pena. Tá? E na mesma esteira eu quero recomendar um podcast chamado Caquitas Podcast, tá? Porque assim, podcast de RPG, ele tem um cheiro de saco suado. Esse aí é um podcast de duas mulheres. Elas provocam uma reflexão diferente sobre a forma como a gente deve jogar, sobre o que a gente deve buscar no momento que a gente senta numa mesa para compartilhar esse momento do jogo. Tá? É um podcast que está em tudo que é plataforma, vão atrás, porque realmente é muito bom. Tá? Essas são as minhas 2 dicas culturais e eu tô aproveitando a chance, porque eu acho que assim, sempre que tu tem a chance de furar a tua bolha, tu tem que projetar e catapultar projetos independentes de pessoas que são legais, e eu tô usando esse espaço para fazer exatamente isso. Esse é o nosso evangelho aqui. Esse é o nosso evangelion, Felipe Abal. Muito bom, gente, é verdade. Fabiano, obrigado de novo, cara, por ter participado aí com a gente. E, pessoal, vamos ver. Gabriel, se tiver ouvindo aqui, o pessoal provavelmente naquele aplicativozinho da Amazon ali vai rolar um anúncio, cara, eu vou chutar aqui audiolivros hoje. Audiolivros, que beleza. Bom, a gente tem que lembrar que as nossas dicas culturais estão linkadas lá no nosso site viracasacas.com. Lá vão estar também linkados tanto, né, o livro do Condor FC aqui. Onde é que a gente encontra aí mais facilmente os Diários da Repressão e toda a produção aí, Fabiano? Bom, o Diários da Repressão é um RPGzinho que eu escrevi, né, sobre conflitos narrativos a respeito da ditadura militar. E essa parte eu tô meio aposentado, tá? Vou dar bem a real, assim. Mostra tudo em vorpal.crd.co, tá? É um sitezinho lá que eu deixei só pra deixar arquivado, assim, mas, tipo, é tudo de graça. Não vou ganhar um puto com isso, mas é bem legal, assim. Eu acho bem trinho o joguinho. É que esse aí a gente acabou não falando, né? Mas vai estar linkado, então, esse site que o Fabiano falou. Vai estar linkado também lá o Condor FC. E sempre que você for comprar um livro na loja do Careca, né, por exemplo, você utiliza o nosso link, que daí vem alguma coisa pra gente. Então dá uma olhada no livro aí que o Felipe indicou hoje, dá uma olhada, né? Sempre que a gente colocar livro na rodada, porque vai ter linkzinho no site. E aí, se vier anúncio agora, né? Tem alguns streamings aí, alguns tocadores que não tá vindo os anúncios, né? O pessoal tá dizendo, olha, vocês nos apavoraram, mas na verdade não. Alguns estão vindo, outros não. O fato é que apoie, como disse o nosso convidado, projetos independentes de gente legal e também de gente que nem nós, tá? Apoie, e daí vai acontecer o quê? Vai acontecer que a gente vai poder estruturar o programa de uma maneira ainda melhor e não vai precisar contar com, por exemplo, anúncios de audiolivro. Mas será que é audiolivro de quem, Felipe, hoje? Autoajuda, eu quero autoajuda. Fábio de Mello, de repente? Pode ser. Então tá. Se vier anúncio pra você, aí veio. Se não veio, também não veio. O fato é que o Rei do Baião continua encostado no INSS, tá? Vai só tocar o berrante. É, só o berrante vem aí. Eu que vou tocar a boiada. Ó, tchau, prejudicada. Tchau, puxa-saco de Neymar. Tchau, filhote da ditadura. Tchau, todo mundo, isso aí, né? E pros nossos ouvintes de fé, galera boa aí, né? Até semana que vem. Até, pessoal. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Valeu, hein?